Sonhadoras e sonhadores, tudo bem? Eu sou o Cláudio, você está no canal Sonho de Aluguel e o tema de hoje ele é um tema que eu jamais pensei que eu iria fazer um dia, mas me coloco na condição de ter que fazer esse vídeo porque o resultado das eleições presidenciais que a gente teve nesse ano de 2022 chegou em mim de uma maneira muito forte. Bom, é importante a gente... É um vídeo em que eu vou levar muita pedrada, mas a minha intenção está extremamente longe de repente dizer que um candidato era melhor do que o outro. Na verdade, eu não teria votado em nenhum dos dois candidatos que chegaram ao segundo turno. Entretanto, o desfecho disso me chamou muita atenção. Como eu já falei dezenas de vezes, eu cheguei na Alemanha no dia 14 de março de 2015 e uma coisa que me chama a atenção é que durante esse período que eu estou fora do Brasil, eu vejo as coisas muito mais emocionais, muito mais explosivas. Então virou uma coisa assim muito normal ver assim num site que uma pessoa levantou a arma para outra porque estava com a camiseta de um outro partido. Então nós estamos dividindo a nação em nome de uma coisa que deveria trabalhar em prol de todos, né? Então nós tínhamos, por fim, dois candidatos que eram basicamente, no meu ponto de vista, extremos de uma mesma reta. Não vi nenhum desses candidatos muito melhor que o outro. Um está muito tempo na política como deputado federal e aí se candidatou e conseguiu se eleger num momento de muita emoção por conta de uma facada. E um outro candidato também já vem na política há muito mais tempo, que já foi presidente e que passou pela cadeia e que volta ao poder através do voto do povo. E uma coisa que ficou muito clara para mim é que existiam duas verdades e cada uma dessas verdades para um desses grupos era uma verdade absoluta e que não podia ser discutida. Ou seja, nós estamos nos distanciando um do outro por uma coisa que deveria trabalhar para todos. A respeito disso, é muito importante falar sobre a questão do Covid, que foi uma paralisação mundial, não foi só no Brasil, foi uma pandemia, ou seja, foi algo assim que ultrapassou as fronteiras, mas uma coisa que tem que ser colocada de maneira que ninguém esqueça é que a pandemia gerou inúmeras quebras de empregos, aumentou o número de desempregados, aumentou o custo de vida e que milhares de pessoas foram morar nas ruas. Nesse momento, o que aconteceu foi que nós conseguimos a façanha, o Brasil conseguiu a façanha de tratar a favela como algo de poder aquisitivo, né? Então, assim, é algo que você tem que pensar. É algo que você tem que levar em consideração, que a gente conseguiu elitizar a favela. A partir do momento em que as pessoas tiveram que ficar nas ruas, né? Antigamente as pessoas que não tinham condições de pagar aluguel, elas iam para a favela. Hoje em dia as pessoas que não conseguem pagar aluguel, elas ficam nas calçadas. Então isso é muito mais triste do que um candidato ter perdido ou outro, né? Eu acho que a gente não pode deixar de ver o Brasil como uma nação. E a gente está perdendo cada vez mais esse sentido de grupo. E a gente está virando dois bandos. Um levantando uma bandeira, o outro levantando a outra bandeira, e uma geração que se perde com menos emprego, com muito mais dificuldade para sobreviver, com com um custo de vida altíssimo, e é assim também aqui na Alemanha. A Alemanha não é nenhum paraíso, então eu não estou falando com vocês aqui em cima da minha mesa, não tá me esperando nenhum camarão
nenhum bife à parmegiana, eu também tenho as mesmas dificuldades que a maioria de vocês brasileiros têm, mas a gente precisa causar um pouco de reflexão. Volto a dizer, esse vídeo ele é um vídeo para que se faça uma reflexão pós o resultado da eleição e para que a gente não caia em querer achar que só um grupo é bom e o outro grupo é ruim. Os dois grupos se tornaram extremos. E a primeira extremidade veio do lado do PT. Então o PT lá atrás, ele começou com essa linha de extremismo e hoje o PT ele trava esse extremo com um candidato que em per si ele já tem uma tendência à extremidade. Eu entendo que, ainda que eu não esteja no Brasil, eu acho que o candidato Bolsonaro, ele perdeu nos detalhes. Ele perdeu nos detalhes do Covid, das milhares de vidas que foram perdidas e foi tratado como uma coisa assim, como se nada estivesse acontecendo. Ele perdeu no detalhe de gritar com qualquer pessoa que fosse abaixo dele, independente de ser homem, de ser mulher, independente de ser indígena. Então, assim, tiveram vários detalhes e ele teve toda a máquina do Estado para conseguir fazer com que as coisas ficassem do seu lado. Então, não dá para dizer que um candidato só defende a família. Quem defende a família é o pai, é o dono de casa, é a dona de casa, que luta para conseguir colocar um arroz com feijão na mesa, que luta para conseguir colocar um filho no caminho certo. Eu acho que isso que a gente sempre teve, que nós brasileiros sempre tivemos, a gente não pode dizer que só pertence a um dos candidatos. Os dois candidatos tinham, entre aspas, um plano de governo que não foi descrito de maneira muito clara. O Brasil está hoje com um índice de desemprego muito grande, que agora é a grande possibilidade do Lula corrigir o que começou no governo do partido dele. Então, não vejo que nenhum desses dois candidatos merecessem todo esse desafio das duas partes. Eu volto a dizer, eu não votei em nenhum dos dois candidatos. Então, eu esperava e continuo esperando que o candidato vencedor faça um bom governo, que gere empregos, que tire essas pessoas que foram colocadas nas ruas, colocando dentro de uma residência decente, porque terra o Brasil tem, potencial o Brasil tem. A Europa, aqui onde eu moro, na Alemanha, está com um problema energético gritante. Já foi informado que não vai ter mais aquecimento nas casas para que possa ter iluminação. Isso eu vi hoje no ambiente de trabalho. Então, existem ainda possibilidades do Brasil fazer parte desse comércio internacional e trabalhar através do seu potencial energético. Então, independente do candidato que tenha ganho ou que viesse a ganhar, você vai precisar arrumar um emprego. E é claro, você vai precisar arrumar um emprego através do seu esforço, mas também através da política que é feita. Então, muita gente ficou desempregada no governo Lula, muita gente ficou desempregada no governo Bolsonaro, e agora volta o presidente Lula de novo, que no meu entender não deveria voltar. No meu entender, ele não deveria voltar. Eu acho que ele já tinha feito mas infelizmente o nosso campo político, a gente falava muito, né, quando eu morava no Brasil, que tem pessoas que gostam de roupas de marca. E eu estou observando que tem pessoas que gostam de político de marca. Ou seja, se não é um político já conhecido, se não é um político que já tem uma história, você não dá uma chance. Então tivemos outras possibilidades na última eleição. Nessa eleição tivemos também outros nomes e o povo brasileiro, seja impulsionado pela mídia, seja por falta de buscar informação ou de entender a informação que lhe chega, acaba escolhendo sempre os mesmos ou sempre a mesma linha de político.
Então, o que eu espero é que o Brasil volte a ter uma organização social e que a gente não se mate mais, porque ser brasileiro é lutar pela vida. Ser brasileiro é desde pequeno você, pelo menos na minha classe social, é você ter que ir para a escola sabendo que você vai precisar aprender o máximo de coisas possíveis, porque os coleguinhas da escola de hoje pode ser o seu parceiro comercial de amanhã, como pode ser o seu concorrente a uma vaga de emprego. Então, existem certas coisas que ninguém tira de você. Uma delas é o seu conhecimento. É claro que a política ela faz uma enorme diferença, mas se esses políticos fossem tão bons assim a ponto de você colocar a sua vida para defender um deles ou para sentir que houve um luto na sua família porque o seu candidato não ganhou, é sinal que jogaram muitas coisas na sua cabeça que não são compatíveis com a verdade. Não se esqueça que Deus é único, Jesus é outro, é único também. E não tem nenhum político, mas nenhum político, que vai nunca se aproximar perto de um deles. Você pode até dar valor para o seu político de estimação, para o seu político de marca, baseado em valores religiosos, mas a fé, ela jamais pode ser no homem. A fé é em Deus e a atitude de querer crescer, ela é uma atitude muito individual. Eu deixo essa reflexão, sei que vou tomar muita pedrada, mas é importante você pensar nisso para que você não permita que nenhuma religião, que nenhum pastor, que nenhum padre, que nenhum pai de santo fale para você o que é certo. A verdade aparece sempre quando a gente vai atrás. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E outra coisa, eu estou fazendo muitos vídeos shorts, onde eu estou falando sobre curiosidades, piadas e motivação. Espero que esse vídeo te alcance e que te toque para que você siga a sua vida, independente se o teu político ganhou ou independente se o teu político perdeu. Se o teu político ganhou, você tem contas para pagar no final do mês. Se o teu político perdeu, você também tem contas para pagar no final do mês. Grande abraço, tchau!